as grandezas do amor de Jesus. Tua palavra com poder anunciar que há tantos perdidos resgatar. Um novo tempo chegou, vamos compartilhar. Teu povo, faz-nos cumprir o teu querer, usa-nos como um renovo, tua missão obedecer, aviva-nos. Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Teu povo, faz-nos cumprir o teu querer, usa-nos como um renovo, tua missão obedecer, aviva-nos. Que a paz de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo esteja conosco aqui no templo da Primeira Igreja Batista no Andaraí, assim como com os nossos irmãos que encontram-se em seus lares, participando desse culto conosco, esse momento de adoração, esse momento onde cada um de nós, com os corações sinceros, coloca todo o seu ser diante do nosso Criador. Sejam todos bem-vindos. Na manhã de hoje, nós estamos dando início à nossa campanha de Missões Rio. Campanha de Missões Rio. Na nossa pastoral, na pastoral que encontra-se no nosso boletim, impresso ou nas nossas redes sociais também, nós temos ali a palavra do nosso diretor-geral da Convenção Batista Carioca, pastor Nilton Antônio de Souza, onde ele, na revista de missões desse ano de 2021, ele traz uma fala sobre a nossa campanha. Nós então pegamos esse texto, extraímos da revista de Missões Rio e colocamos e divulgamos e compartilhamos também em nosso boletim. Leia o texto do nosso diretor-geral da Convenção Batista Carioca, se envolva com missões, oferte para a obra missionária. Como sempre eu peço no início dos cultos, meus irmãos, eu gostaria que os irmãos estivessem parando um momentinho agora e compartilhando o nosso culto na internet. Agora está liberado, se quiser entrar aí no seu celular, pode entrar na página da igreja e clicar em compartilhar, assim como os nossos irmãos e irmãs que encontram-se em casa. Também eu faço esse desafio,
para utilizar as suas redes sociais como uma ferramenta de evangelização, para que os seus amigos no Facebook, nos grupos de WhatsApp, possam também participar do culto conosco, adorar ao Senhor e ouvir a palavra de Deus, que com certeza falará aos nossos corações nessa manhã. Então agora compartilhe o nosso culto, é só clicar em compartilhar, publicar, foi, pronto. Seus amigos, quando estiverem passando lá na página deles, irão ver que você está compartilhando o culto da manhã da Primeira Igreja Batista no Andaraí, esse culto que é um culto missionário, dando abertura à nossa campanha de missões. Nesse momento nós iremos fazer uma oração e, como sempre peço aos irmãos, eu gostaria que agora você colocasse todo o seu ser diante de Deus, que não seja somente um momento de cumprimento de uma obrigação religiosa, não, mas que seja um momento onde cada um de nós, com os corações sinceros, honestos diante de Deus, em espírito e em verdade, adoramos e exaltamos o nome do Senhor. O clima hoje está um pouco frio, mas que os nossos corações sejam acesos diante de Deus, avivados diante de Deus, na presença do nosso Criador. Convido os irmãos a se colocarem de pé e vamos fazer então a nossa oração inicial. Santo Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o Teu nome, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Reconhecemos que sem Ti nada somos, Senhor. Carecemos da Tua graça, carecemos da Tua misericórdia, carecemos do Teu amor, Pai. E na manhã de hoje, Pai, de forma especial, nós damos início à nossa campanha de Missões Rio, quando clamamos a Ti, para que o Senhor avive a cada um de nós, para realizarmos a Tua obra, Senhor. Que o Senhor aqueça os nossos corações na Tua presença, que Teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco e use-nos conforme a Tua vontade, Deus. Que cada um de nós possa se colocar como um missionário do Senhor, Pai, para levar a Tua palavra aqui no Rio de Janeiro. Perdoe os nossos pecados, Deus, e recebe o culto que vamos prestar a Ti nessa manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda de pé, meus irmãos, façamos juntos a leitura do recitativo bíblico, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 61, e no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de número 34. Vamos ler juntos, meus irmãos? E seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nós iremos louvar agora com o cântico Coração da Noiva. Que bênção nós estamos aqui mais uma manhã, e uma manhã para compartilhar, amor, experiência, testemunhos, para que juntos possamos adorar o nosso Deus. Quando eu escolhi essa música, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como nós precisamos do calor, como nós precisamos de luz. Se nós pensarmos em um campo de girassóis, nós vamos ver que o girassol é uma planta que ela vai acompanhando o brilho do sol durante o dia. Talvez este seja o nome, girassol. Ela é uma planta pesada, bonita, mas ela vai acompanhando o brilho do sol. E da mesma forma somos nós, não vivemos sem luz, não vivemos sem o sol e também não vivemos sem Deus. Então que esse amor, ele venha nos fascinar para que nós possamos estar assim, olhando sempre para o Senhor, buscando a sua presença na nossa vida, e que Deus venha falar aos nossos corações nesta manhã. O Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o Teu reino, Sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para Te adorar.
amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, sua maneira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, me envolver em teus braços, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Ó amado Deus, nós estamos aqui, o teu povo, ó Pai, pedindo, Senhor Deus, clamando a Deus, te adorando, te bendizendo, ó, falando para nós mesmos, ó Deus, aviva-nos, que o Senhor venha nos avivar, que o Senhor venha aquecer os nossos corações, que o Senhor não deixe jamais a chama do Evangelho se apagar nesta terra, ó Pai. Enquanto estivermos aqui, ó Deus, que sejamos luz para essa nação, ó Pai. Deus, fala aos nossos corações, fala, Senhor, a nossa cidade, ao Rio de Janeiro, ó Pai. Ó amado Deus, que o Senhor venha nos abençoar, venha nos fortalecer, que o Senhor venha, ó Deus, colocar, Senhor Deus, o teu coração no nosso coração, ó Pai, para que possamos seguir nos teus caminhos, ó Deus. Usa a nossa vida, ó Deus. Continue falando aos nossos corações, que todos aqui, ó Deus, possam ser reconhecidos por Ti, ó Pai, porque vão levar o Teu Evangelho às pessoas, ó Deus. Continue, ó Deus, a receber a nossa adoração, o nosso louvor, no nome precioso de Jesus que oramos. Amém, Senhor Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com um cântico Ser Reconhecido de Deus. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir. Toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Saber todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz Será de um adorador, me separou, me marcou.
você é uma pedra preciosa para o Senhor. Não esqueça disso. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar e derramar os teus planos por mim. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Saber todos os meus dias, que da vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Que bênção, né, meus irmãos? Como é bom sentirmos a presença de Deus em nosso meio, a presença de Deus em nossas vidas e sabermos que somos preciosos para Deus. E essa mensagem deve ser compartilhada, deve ser transmitida para que mais e mais pessoas também possam experimentar essa maravilha que é estar na vontade de Deus, vivendo a cada dia o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós vamos ter agora o nosso momento missionário. Chamar à frente o seminarista Vitor. Você, né, Vitor, que vai fazer? Então, o nosso seminarista Vitor, que é o nosso líder de missões. O Ministério de Missões da nossa igreja possui a área de missões e a área da evangelização discipuladora. Vitor, aquele microfone está separado ali, por favor. O Vitor é o líder da área de missões e o nosso pastor Gabriel, o líder da área da evangelização discipuladora. E o Vitor vai fazer, então, a promoção da nossa campanha de Missões Rio. Tem que ligar. Bom dia. Bom falar um pouco sobre missões depois de um momento de louvor, com o coração aquecido, com a presença de Deus. Como é bom, né, pessoal? E o tema da nossa campanha de missões é exatamente esse. Aviva-nos, né? A gente vive um momento muito difícil ultimamente e não só por causa da pandemia, mas a pandemia em si também trouxe frieza, tristeza, luto, né? E, querendo ou não, isso acaba trazendo também, refletindo dentro da igreja, né? E qual o nosso tema principal? É a presença do Espírito Santo, né? É o avivamento do Espírito Santo. É que com a presença do Espírito Santo, com o avivamento, em meio às orações, súplicas, clamores, nós sejamos avivados por Ele. E a partir desse avivamento, sim, sairmos para proclamar o Evangelho. E a divisa da nossa campanha, se todos aí estão conseguindo enxergar, também está na
junto com a pastoral, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Isso está lá em Atos, capítulo 4, versículo 31. E qual é a ênfase, né, da nossa campanha de missão? São os projetos e os ministérios que fazem parte, tá? Então, hoje eu vou falar de se tiver pronto, o Daniel vai passar um vídeo sobre os enlutados, tá? Missão dos enlutados, o pastor também irá conversar com a gente sobre isso, que nada mais propício no momento de pandemia, de luto, infelizmente mortes, termos esse grupo de pessoas que estão em meio aos enterros, prestando essa assistência aos familiares, né? Pregando, falando da palavra de Deus, num momento tão difícil desse. Então, se estiver pronto, Daniel, ele vai passar um vídeo contando um pouquinho mais sobre o ministério.
Amém. Se você se sentiu tocado, quiser saber um pouco mais de como funciona, como você pode ajudar financeiramente, se você se sentiu tocado em conhecer melhor, em participar, pode me procurar, pode procurar o pastor Rodrigo, o pastor Gabriel, que a gente vai direcionar vocês como fazer. Nos próximos domingos falaremos também de outros projetos também ligados à nossa campanha de missões, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor, pela promoção da nossa campanha de missões. E nós estaremos, então, a partir de domingo, né, de hoje, reforçando aqui alguns temas das nossas capelanias da Convenção Batista Carioca, encorajando os irmãos a estarem orando por missões, ore pelos nossos missionários, a também estar compartilhando informações de missões. Nós estamos todo dia, né, colocando nos nossos grupos um pedido de oração, 31 dias de oração, conforme incentivados pela nossa Convenção Batista Carioca. Esteja orando, esteja conhecendo mais sobre as atividades missionárias da Convenção Batista Carioca e também solicitando aos irmãos que possam estar ajudando por meio de suas ofertas. Nosso alvo para a nossa campanha são R$3.000 e que eu tenho certeza que nós vamos atingir e ultrapassar esse nosso alvo. Então, a gente conta com as ofertas dos irmãos para a nossa campanha de Missões Rio. Para isso, os irmãos têm tem um envelope na frente de vocês, podem colocar aí na parte de ofertas, colocar Missões Rio. Missões Rio, especifica Missões Rio, para que o nosso tesoureiro saiba que esse valor o irmão está destinando, enfim. Mas ao fazer desta forma, a gente pede que o comprovante seja enviado para o e-mail da igreja, pibnoandaraí@gmail.com, e ali você especifica o quanto que é de oferta, o quanto que é para a nossa mesa do amor, para a cesta básica, o quanto que é para missões. Aí você especifica, Missões Rio, tanto. Então manda o comprovante e especifica onde o irmão quer que esse valor seja destinado. Tá bom? Então convido os irmãos a se colocarem de pé nesse momento, nosso momento de dedicação de bens e vidas, e nós estaremos cantando o cântico Aviva-nos, o cântico que é a música oficial da nossa campanha de Missões Rio, e os irmãos que prepararam o seu dízimo, a sua oferta, poderá trazer diante do Senhor. Anuncia a grandeza do amor de Jesus. Tua palavra com poder anunciar e a tantos perdidos resgatar. Um novo tempo chegou, vamos compartilhar. Aviva-se
o Senhor possa estar avivando os nossos corações. Eu vou chamar aqui à frente nesse momento, para o nosso momento de dedicação de bens e vidas, os nossos aniversariantes dessa semana. Se você estiver presente, claro, se não tiver não tem como, mas estando presentes, convido para que venha à frente, mantendo o distanciamento, para que a gente possa orar. Sinta-se abraçado, mesmo não tendo contato nesse momento. Aniversário dia 8 de julho, Ana Clarice Araújo Guimarães, e também no dia 8 de julho, Helder Pereira Brito Pena. Estando presente, pode vir à frente. Não estando em casa, nos acompanhando pela rede social, que Deus esteja abençoando mais um ano de vida que Ele concede na sua existência. Aniversário de casamento, também no dia 8. Dia 8 é um dia especial, né? Olha só. Dia 8 também, Paula Gonçalves Leal de Souza e Paulo Frederico Leal de Souza. 22 anos, bodas de louça. Esses nossos irmãos encontram-se fora do Rio de Janeiro, realizando uma atividade missionária também. Paulo e Paula, que Deus esteja abençoando a vida do casal, 22 anos de casamento. Parabéns, meu irmão, parabéns, minha irmã, parabéns ao casal. Ministério Infantil também, adivinha o dia? Dia 8 de julho, João Pedro da Silva, e dia 9, né, para ter uma outra data, dia 9 de julho, Sara Cristina da Silva Pedrosa. Parabéns, João Pedro, parabéns, Sara. E nós vamos chamar à frente, então, agora, as nossas crianças, junto com as suas professoras, com os seus professores, para nós orarmos, consagrando também, junto com os dízimos, as ofertas, os aniversariantes, consagrarmos as nossas crianças que continuarão cultuando a Deus no seu momento agora de culto do ministério infantil. Crianças lindas, futuros médicos, futuros advogados, advogadas, professores, professoras, líderes para a nossa nação. Que Deus esteja abençoando a vida de cada uma das nossas crianças. Amém. Vamos orar então, consagrando os dízimos, as ofertas, os aniversariantes e as nossas criancinhas que irão para o seu, dar continuidade ao seu momento de culto a Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja, Pai, em meio a crises econômicas, financeiras, Senhor, desempregos, enfim, Pai. O Senhor tem sido fiel para com o Teu povo, tem dado a Ele o sustento, tem dado a Ele a sua subsistência, não tem deixado faltar o pão de cada dia, Pai. E o Teu povo, então, alegre, com o coração grato a Ti, reconhecendo que tudo é graça, tudo provém de Ti, devolve ao Senhor parte daquilo que o Senhor entregou, em forma de dízimos e ofertas, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma dessas pessoas que consagram o seu ser a Ti, e consagrando o seu ser, consagram também seus dízimos e as suas ofertas. Abençoe a vida de cada um desses irmãos, Senhor, e que nunca falte, Senhor, em seus lares o sustento diário, Pai. Assim como aqueles irmãos que, quem sabe, nesse momento estão desempregados e por isso não estão podendo ofertar, Senhor, que o Senhor também possa abrir uma porta de emprego, Deus. Que o Senhor possa ajudá-los nas suas lutas e que a igreja também possa ser um instrumento de bênção na vida desses nossos irmãos, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, pelos nossos aniversariantes dessa semana, tanto aqueles que completam mais um ano de vida, quanto aqueles que completam mais um ano de casamento. Nós lemos aqui os nomes, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de cada uma dessas vidas, Senhor, protegendo-as e livrando de todo mal, Pai. E pedimos também que o Senhor continue com as nossas crianças, suas professoras, seus professores, nesse momento agora de culto do Ministério Infantil, que a palavra de Deus seja proclamada e possa encontrar acolhida nesses corações das nossas criancinhas, Pai. Abençoe-nos e livra-nos de todo mal. É a oração que fazemos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Bom culto, minhas criancinhas, que Deus continue a falar aos seus corações. Essa época de Missões Rio é uma época que eu gosto muito, é uma época que fala muito ao meu coração, porque foi durante uma campanha de Missões Rio
que eu senti o meu chamado pastoral, missionário, na área da capelania. Então, é um momento que fala muito ao meu coração. E eu gostaria que os irmãos também estivessem com os seus corações abertos, para que Deus possa falar profundamente aos seus corações. E quem sabe, na manhã de hoje, também não teremos aqui irmãos consagrando as suas vidas à obra missionária, colocando-se diante de Deus para a proclamação da palavra de Deus de forma mais específica dentro de uma atividade missionária, dentro de alguma capelania. Eu vou chamar aqui à frente o nosso mensageiro dessa manhã, pastor Felipe da Conceição Silva. Pastor Felipe, o microfone já está aqui, já disponibilizado, tá? Pastor Felipe da Conceição Silva, ele é pastor de jovens da Igreja Batista Betel. Pode subir, pode subir. Pastor de jovens da Igreja Batista Betel, no Rio de Janeiro, no bairro do Catumbi. É coordenador da missão aos enlutados e prevenção ao suicídio da Convenção Batista Carioca. Nós vimos um vídeo que o seminarista Vitor compartilhou sobre a missão aos enlutados e temos o privilégio de ouvir do coordenador da capelania aos enlutados e prevenção ao suicídio algo sobre esta capelania. Capelania esta que é muito importante, meus irmãos, minhas irmãs, no momento de dor, ainda mais nesse tempo presente de pandemia, a palavra de Deus traz esperança para as vidas enlutadas. Eu também tenho várias experiências nesse sentido, às vezes indo fazer um sepultamento, eu vou para fazer o sepultamento de um irmão e chego lá, outras pessoas sem ninguém para realizar um momento ali de oração, de trazer uma palavra, aí pedem, pastor, eu sei que você não veio aqui não conhece a gente, não veio aqui para o nosso, você pode trazer uma palavra? Claro que eu posso, claro que eu posso. E o trabalho do pastor Felipe coordenando essa atividade é essencial. É silencioso, não aparece, não tem holofote, mas tem um papel fundamental nesse momento de despedida, de perda, de dor profunda que as pessoas passam, sejam elas evangélicas ou não. Pastor Felipe, então, está ali presente, levando essa palavra. Te parabeniza a Convenção Batista Carioca por essa capelania e agradece a presença do pastor Felipe conosco nessa manhã. Muito obrigado, meu irmão. Ele está com o pé da sua esposa, né? Por favor, poderia se colocar de pé? Fabiana, muito obrigado também pela presença. Espero que tenha se sentido bem aqui no nosso meio, tá? Muito obrigado mesmo, tá bom? Pastor Felipe, Deus o abençoe e que o irmão possa falar profundamente aos nossos corações nessa manhã. Deus abençoe, meu irmão. Som. Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor a todos. Amém. É motivo de alegria para os nossos corações estarmos aqui cultuando a Deus juntamente com os irmãos e temos o privilégio de trazer uma palavra, claro, que venha ao encontro dos nossos corações, das nossas necessidades, mas apresentar esse ministério, né? Ministério de missão aos enlutados e prevenção ao suicídio, que eu comecei a me envolver em 2014, e algo que não é coincidência, mas é jesuicidência, a primeira igreja que eu falei sobre a missão aos enlutados foi essa igreja. Em 2014 eu era voluntário da missão aos enlutados em Auma, com o pastor Nelson Cardoso, e se eu não me engano teve uma assembleia geral aqui em 2014 e eu vim para dar um testemunho de 5 minutos. Né? Foi a primeira vez, o pastor Nelson me convidou na época como voluntário, vamos lá na assembleia e você vai ter 5 minutos para dar um testemunho. E aqui nessa igreja eu dei um testemunho sobre a minha chamada missionária. Em 2014 eu iniciei como voluntário e em 2015 eu recebi o convite da nossa convenção para ingressar no quadro de missionários da Convenção Batista Carioca e também para iniciar o trabalho de capelania no cemitério São Francisco Xavier, conhecido como Caju, né? É um complexo de 5 cemitérios, o único que nós não temos acesso é o israelita, os demais cemitérios nós temos acesso ali. Então, desde 2015, nós temos um trabalho de capelania aos enlutados no cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Ainda em 2015, eu conheci o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma ONG humanitária que trabalha com apoio emocional para a prevenção ao suicídio. É uma das ONGs, se não for a ONG mais antiga aqui do nosso Brasil, e desde 2015 eu estudo sobre suicidologia, né, que é
a multiforme face, né, da demanda suicídio e as ações que agem em prevenção, não em previsão, né, mas em prevenção. São recursos que a gente usa para conscientizar pessoas, porque o suicídio é uma morte evitável, é uma morte que tem como se evitar, desde que nós consigamos trabalhar a conscientização e a capacitação para que as pessoas possam se ajudar mutuamente e evitar esse tipo de morte. Então, desde 2015 eu trabalho com capelania aos enlutados de forma mais direta no cemitério do Caju e atuo também na prevenção ao suicídio. Na minha conclusão de seminário em 2017, eu fiz uma releitura do trabalho do CVV. O CVV faz um trabalho muito relevante para a nossa sociedade, tem uma abordagem humanista, né, do Carl Roger, mas eu fiz uma releitura do trabalho e eu implantei um projeto no Seminário Teológico Betel, no dia 17 de fevereiro de 2018, que é o APC, é o Amparo Pleno em Cristo, né? Porque a gente tem, claro, que ouvir as pessoas, mas nós temos a ferramenta também da oração e da orientação também. Em 2019, Deus abriu as portas das escolas para nós falarmos sobre prevenção ao suicídio, tanto escolas privadas quanto escolas públicas. Tivemos a graça de falar, né, para as pessoas a respeito desse tema. É um tema sensível, é um tema complexo, mas Deus nos chamou para, nesta área, nós apresentarmos o amparo pleno nele, né? E nele nós conseguimos nos amparar plenamente. E 2019, Deus abriu as portas das escolas para nós ouvirmos os filhos. Interessante que a maior reclamação dos jovens e adolescentes nas escolas, é essa: meu pai e minha mãe não prestam atenção em mim. Presta atenção no William Bonner, no Jornal Nacional, presta atenção no Galvão Bueno, narrando o Jogo do Brasil, presta atenção no Silvio Santos, no Topa Tudo por Dinheiro, presta atenção até na vizinha fofoqueira, mas não presta atenção em mim. Quantos jovens e adolescentes tendo ideação suicida? E aí, em 2020, teve uma palestra na ABESP, Associação Brasileira de Estudo e Prevenção ao Suicídio, sobre a geração do quarto. Uma geração que morre no quarto ao lado e as famílias não emprestam atenção. As famílias ignoram as dores psíquicas da alma, da mente, porque acham que é falta de Deus, porque não enxergam depressão como doença, porque tem preconceitos, né, referente às doenças psicossomáticas. E aí, pela graça de Deus, em 2020, ele abriu as portas também para nós palestrarmos na Marinha do Brasil, através de um pastor, né, conheci também o pastor Rodrigo através de outros pastores da Marinha do Brasil, mas de um pastor capelão. Então eu gosto de frisar que nós aprendemos, né, e tivemos a oportunidade de ouvir os filhos para avisar e alertar aos pais: presta atenção nos seus filhos, empresta tempo para a sua família. Tem uma psicóloga que ela fala que quando nós escutamos, nós damos colo para quem está sofrendo, e nós fazemos daquele que está sofrendo um hóspede dentro do meu coração. Então, quantos filhos de pais vivos, porém se sentindo desamparados, porque não se sentem hospedados dentro do coração e do seio familiar. Então, é um alerta para todos nós. Nós precisamos dar colo para os nossos. Nós precisamos amparar quem está sofrendo. Eu estou estudando com o Coronel Silva, do Bombeiro, que trabalha com capelania pós-desastre. Então, estou me enganjando agora a aprender sobre capelania pós-desastre. Pastor, são temas difíceis, complexos, mas Deus me chamou, né? Deus me chamou para essa missão, Deus me chamou para esse ministério, e o meu chamado ocorreu quando eu tinha 8 anos de idade. Quando eu tinha 8 anos de idade, o meu irmão caçula, o Átila, ele caiu do tanque lá de casa, né? Nós moramos aqui na Mangueira, né? E meus pais o levaram para o Hospital Souza Aguiar. Eu acompanhei meus pais, ali minha mãe entrou com meu irmão para cuidar, né, dele, e eu fiquei ali embaixo do hospital com meu pai. E algo me chamou a atenção. E não eram as pessoas que chegavam machucadas no hospital. Isso, claro, chamou um pouco da minha atenção, mas o que mais me chamou a atenção com 8 anos de idade eram aqueles que traziam as pessoas, os bombeiros. E naquela noite, ao regressar para casa, meu coração ficou desejoso de me tornar um bombeiro, né? Eu gosto de frisar que chegou a idade, né? A altura ficou lá nos 8 anos de idade. Eu não me tornei um bombeiro, mas eu tive o privilégio de participar
do corpo de Cristo. No corpo de bombeiros, geralmente nós resgatamos pessoas que estão passando por incêndios nas estruturas, né, físicas, estruturas que nós temos como sociedade. Nós buscamos resgatar pessoas que estão com seus corpos físicos sangrando, mas um missionário é chamado também para apaziguar o incêndio da alma de muitas pessoas que estão atravessando perdas, lutos. O missionário é chamado para também estancar sangrias de corações que estão adoecidos por depressões, por outros tipos de doenças, né, da alma, que a palavra de Deus, quando penetra, ela traz cura, sim. É claro que há uma necessidade também de acompanhamento de profissionais da área. Eu não sei se os slides... Passa os slides para mim, por gentileza. Pode passar. Obrigado. Pode passar, por favor, para o segundo. Já foi apresentada a minha esposa, Fabiana, que se encontra aqui. Eu gosto de apresentar essa foto, antes de eu ministrar a palavra, que essa foto tem um pano de fundo, né? Em 2019, eu tive depressão. Eu entrei num quadro depressivo em 2019. Desde 2015, eu estudo sobre suicidologia, eu conscientizo pessoas a respeito da necessidade de prevenção, porém, eu sou tão humano quanto qualquer ser humano. E adoeci em 2019. Essa foto, essa imagem, né, é o dia que nós estávamos comemorando o aniversário de uma outra figurinha que está na foto, do amendoim. O amendoim é nosso cachorrinho. O amendoim chegou na nossa vida no momento que eu estava ainda atravessando a depressão. Graças a Deus já estou curado. Busquei ajuda em profissionais da saúde, busquei ajuda com médicos, psicólogos, né? Isso é bênção de Deus. Mas esse dia foi o dia do aniversário do amendoim. Ele estava comemorando 1 ano de idade. E aí, por que não? Minha esposa fez um bolo de aipim. Nós compramos algumas bexigas e por que não comemorar o aniversário do amendoim? Porque enquanto eu estava em casa ali, atravessando as dores da minha existência, enquanto eu estava em casa ali, pensando se valia ou não a pena continuar vivendo, o amendoim lambia a minha orelha. Olha que coisa graciosa que o amendoim fazia por nós. O amendoim é extremamente bagunceiro, mas é uma alegria para o nosso coração. Então, essa foto, ela tem um significado que eu gosto de compartilhar. Eu estava reaprendendo a valorizar o essencial da vida, porque muitas vezes no corre-corre da nossa existência a gente valoriza tantas coisas que não são essenciais. Então essa foto eu estava reaprendendo a valorizar o simples e o essencial da nossa existência. Passa, por favor, a próxima imagem. E hoje nós vamos falar sobre a missão aos enlutados, e um texto que nós vamos ler se encontra em Eclesiastes, no capítulo 7, o versículo de número 2. Na imagem que está projetada, eu usei a versão NVI, Nova Versão Internacional, porque para mim ela comunica com mais clareza a importância e a relevância desse ministério. E vou pela versão aqui, porque a minha versão que eu trouxe aqui, eu acabei trazendo outra. E diz assim, gente, para cada um de nós: é melhor em uma casa onde há luto do que em uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Tem uma frase, eu não sei se atribuem essa frase a Dalai Lama ou ao Gandhi, mas diz que o ser humano tem a tendência de viver como se nunca fosse morrer e morrer como se nunca tivesse vivido. O escritor de Eclesiastes, ele, em meio aos seus dilemas e seus dramas da vida, ele, ao findar o livro, ele chega a uma conclusão, e a conclusão é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque é isso que é essencial para a nossa vida. Só que no decorrer do livro, ele vai compartilhar sabedorias para o nosso dia a dia. No capítulo 7, ele vai apresentar a casa do luto. No verso 4, ele vai dizer que o coração do sábio está inclinado, ou seja, o coração do sábio está nessa casa, porque o sábio valoriza a reflexão, o sábio valoriza o crescimento da sua vida. Só que no verso 2, antes do verso 4, ele diz: no momento de festa, se festeja. No momento do luto, se considera. Se leva algo a sério. Se leva a sério a finitude.
se leva a sério o prazo de validade nesta terra. Se leva a sério que em algum momento a nossa agenda se concretiza e somos convidados a prestarmos contas para o dono da agenda, Deus. No momento de luto, os vivos levam a morte a sério. No contexto de missão aos enlutados, nós alcançamos diversas pessoas, realizamos cerimônias de religiões que você, se convidar um dos membros destas religiões para vir num culto na sua igreja, eles geralmente rejeitam. Eu lembro certa vez que eu estava em Auma, eu não lembro se era o grupo era candomblessista, era o grupo de Ubanda, e aí, quando eu me apresentei para levar uma palavra de conforto, o líder deles falou assim: mas você veio machucar a gente? Eu falei: não vim machucar ninguém, eu vim consolar. Ele autorizou nós fazermos ali um momento também com o grupo deles ali de oração, apresentarmos uma palavra de conforto. Os liderados dele não queriam entrar na capela, mas ele os obrigou a entrar, e aí, ao findar a cerimônia, eles agradeceram. Agradeceram porque nós falamos do Deus que sabe a dor de perder alguém que ama, o Deus que passou um luto de 3 dias, mas ao terceiro dia o luto cessou porque seu filho ressuscitou. Eles agradeceram porque nós falamos que com Deus o nosso luto não é eterno. Ou seja, nós viemos com uma boa notícia, as boas novas estavam nos nossos lábios para consolar o coração deles. Então, muitas vezes nesse contexto cemiterial, nós temos o alcance de pessoas e de vidas que não viriam, talvez, num culto, numa igreja, mas no momento de luto, toda oração é bem-vinda, é o jargão que geralmente as pessoas usam. No momento de luto, pode orar por nós, porque nós precisamos de conforto e de consolo. Nós precisamos de alguém que traga colo para a nossa dor, para o nosso coração. O luto é um momento complexo. Tem um enfermeiro que ele escreve um livro chamado Eutanásia Não Obrigado, e ele vai falar sobre as experiências de quase morte. E ele fala que essas experiências podem ser percebidas internamente em situações externas. Quando a gente atravessa por um assalto e de repente a pessoa coloca a arma na nossa cabeça, a gente tem uma experiência de quase morte. Quando a gente sofre um acidente de trânsito, tem a notícia de uma doença grave, a gente passa por uma experiência de quase morte. E uma dessas experiências ele fala que é o luto. O luto é como se nós beirássemos a morte, mas não demos ainda espaço para ela, porque quando a morte chega, a vida sai. Então, se ainda há vida, é porque a morte ainda não chegou. Isso me lembra o Salmo 23, no verso 4. O rei Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não está falando sobre a experiência do morrer, está falando sobre a sombra da morte. Eu não temerei mal algum, tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Alguns pastores em Israel, quando atravessavam vales sombrios, ao redor dos vales tinham ossadas. Algumas ossadas de ovelhas que se desgarravam do rebanho e eram pegas pelo lobo. E quando as ovelhas atravessavam esses vales da sombra da morte, a sombra da morte de outra ovelha, o que fazia elas terem a coragem de prosseguir era a presença do pastor. Então o rei Davi vai dizer: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, mesmo que eu atravesse por vales sombrios, difíceis, o que me faz prosseguir é a certeza de que eu não estou sozinho, assim como as minhas ovelhas, quando atravessam vales sombrios, elas conseguem atravessar e ter a coragem de prosseguir, porque eu estou presente como pastor. O Senhor é o meu pastor. Isaías, no capítulo 9, no verso 2, ele vai apresentar uma profecia e vai falar que aqueles que estavam assentados
no vale da sombra da morte, a luz vai raiar. Vai chegar luz para eles. Vai chegar luz para quem está no vale da sombra da morte. Mateus, no capítulo 4, no verso 16, ele vai apresentar o cumprimento desta profecia e vai dizer: quem estava sentado no vale da sombra da morte, a luz raiou. A esperança chegou. Nós temos a tendência de falar que Jesus é a luz no fim do túnel. Ele não é. Jesus não é a luz no fim do túnel. Ele é a luz do começo ao fim do túnel. Nos momentos mais sombrios da existência de um ser humano, Jesus é a luz. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, vai dizer que eu e você fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz, para um propósito: anunciar as grandezas de Deus. Eu não sei se você já atravessou um luto, uma dor difícil, uma agonia profunda. Eu não sei se em algum momento você precisou passar por vale da sombra da morte e você precisou refletir sobre a vida, reconsiderar algumas coisas. E aí, quando você consegue atravessar, você consegue olhar para trás e ver: opa, Deus estava presente comigo naquele momento. Isso, como o missionário Vinícius falou no vídeo, né? Muitas vezes pessoas estão sozinhas, sepultando seus entes queridos. Estão sozinhas num contexto cemiterial. Eu me lembro do seu Antônio sepultando o seu bebezinho recém-nascido, sozinho no complexo do Caju. Eu me ofereci a acompanhá-lo, ele permitiu. Nós o acompanhamos. Deus foi tão gracioso com o seu Antônio que o agente funerário, né, como a gente chama de coveiro, também era cristão e foi falando do amor de Deus para o seu Antônio. No final, o seu Antônio perguntou: você vai falar alguma coisa? Eu falei: não, meu irmão aqui já falou do amor de Deus para você, eu só quero orar pela sua vida. E ao final, o seu Antônio, muito grato, nos deu um abraço. Eu me lembro de uma mãe que veio do Rio Grande do Sul para sepultar o seu filho. Seu filho fez escolhas inadequadas, seu filho contraiu doenças contagiosas e acabou falecendo. A família não conseguiu vir para acompanhar, mas na oportunidade estava eu e um outro pastor que na época era voluntário, seu nome também era Felipe. E aí tinham várias cerimônias para fazermos, mas eu falei: ó, esquece as cerimônias. Nós vamos acompanhar essa mãe, porque a sua família ficou no Rio Grande do Sul, não conseguiu se deslocar para a nossa cidade. Nós acompanhamos aquela mãe sepultando o seu filho. Eu me lembro a história de um esposo que estava sozinho sepultando a sua esposa. E o último pedido da esposa era: não comunique a ninguém o meu falecimento, só após o velório. Eu pedi para acompanhá-lo, ele falou: não pode. O último pedido da minha esposa é que ninguém me acompanhasse no velório. Eu entreguei um evangelho de João para ele, respeitei o último pedido da sua esposa, com o coração apertado, claro, porque atravessar um tempo de luto e atravessar o sepultamento ali sozinho é algo difícil, mas precisava ser respeitado. Depois de uma semana eu liguei para ele, ele falou que tinha comunicado já os filhos, os vizinhos, todos compreenderam que era o último pedido da esposa dele e que por isso que ele não comunicou o falecimento e o sepultamento. São histórias, irmãos, são vidas, são pessoas que atravessam o vale da sombra da morte e questionam: cadê Deus nesse momento? Eu lembro da história do seu André. Seu André estava sozinho sepultando o seu bebezinho. Na oportunidade estavam comigo 4 seminaristas do Seminário Teológico Betel. Seu André estava tão abalado que não tinha condições de carregar o caixãozinho, e eu falei para os 4 seminaristas: vamos carregar o caixão. E aí uma das seminaristas me indagou: pastor, eu nunca carreguei um caixão. Eu falei: minha irmã, não é um caixão. Não, é a dor do seu André. Vamos carregar com ele a sua dor. Carregamos o caixãozinho, atravessamos o vale da sombra da morte, e ao retornar, seu André abre o coração.
sou pastor evangélico, me desviei do evangelho, abandonei Deus, mas no dia que eu mais precisei, Deus não me abandonou. Deus enviou vocês para passarem esse momento comigo. Eu estou me reconciliando com Jesus, porque alguém ajudou a carregar a sua dor e atravessar o vale da sombra da morte, um tempo difícil na vida de todo ser humano. Então nós somos convidados, irmãos, a, em meio ao luto, pensarmos sobre a vida. Isso me lembra os 3 desejos de Alexandre o Grande, que é compartilhado. Diz que antes dele falecer, ele reúne os seus soldados e faz 3 pedidos para os seus soldados. Que no dia do meu velório, o meu caixão seja carregado pelos mais renomados médicos da minha época, que no percurso do caixão à sepultura atirem minhas riquezas, que ao descer o caixão, minhas mãos balancem do lado de fora. Um dos soldados indaga Alexandre o Grande, o imperador, por que desses pedidos, e o imperador diz que os melhores médicos, os mais renomados, carreguem meu caixão, todos saibam, perante a morte não existe doutor e nem senhor. Minhas riquezas atiradas para que todos vejam, o bem mais precioso que temos não são os bens, é a vida. Minhas mãos balancem para que lembrem que eu cheguei com elas vazias. Estou me despedindo da mesma maneira. É verdade, a reflexão de Alexandre o Grande. Só que eu queria lembrar algo. Existe um que venceu a morte. Um que triunfou sobre a morte. Tem um que é Senhor sobre ela. E pergunta, onde está a morte, a tua vitória? O valor da vida não se vê pelas riquezas, mas o valor da sua vida, da minha vida, o valor de vidas se vê na cruz. Porque alguém se entregou na cruz por vidas. Por vidas. Derramou seu precioso sangue. O valor da vida se vê pela ótica do Deus que se entregou na cruz. E eu chego de mãos vazias e me despeço, sim, porque o próprio Jó falou, nu eu cheguei e nu eu vou retornar. Só que tem uma promessa. Diante de um quadro de luto e de dor, Jesus afirmou quem ele era. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê, não morre eternamente. E ele deixou uma pergunta para que eu e você respondêssemos. Você crê nisso? Ou seja, aonde está fincada a sua esperança e a sua vida? Diante da dor, do desespero que Marta e Maria estavam vivenciando por causa do luto, Jesus estava afirmando quem ele era, para que a esperança da eternidade, de uma vida eterna com Deus, fosse a âncora que sustentasse aqueles que estavam sofrendo. Certa vez, lá em Auma, um contexto de traficantes fazendo o sepultamento. A gente pensa, que oportunidade de chamar a atenção deles. Do lado do caixão tem uma mãe. Tem uma mãe. Tem uma mãe. Missão aos enlutados é ministério de misericórdia. Exercita a misericórdia com satisfação, Romanos 12:8. Deus é o Pai das misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Por causa delas, eu e você estamos aqui nessa manhã. Então, missão aos enlutados é exercício de misericórdia. A gente conscientiza, sim, porque é nosso papel trazer consciência às pessoas ou apresentar a conscientização em meio à dor, sim, mas a gente exercita a misericórdia, porque eu gosto de ver a imagem do Pai das misericórdias, do Deus que dá colo para a misericórdia,
quando a misericórdia quer desistir da minha vida, eu vejo Deus consolando ela e dizendo: misericórdia, tem um pouco mais de misericórdia com Felipe. Tem mais misericórdia com ele. Então, se Deus não der colo para a misericórdia, coitado de mim e de você. Então, nós somos chamados a exercitar a misericórdia. Certa vez no Caju, no final da cerimônia, o esposo da senhora que tinha falecido, ele caiu, desmaiou. A gente para a cerimônia, orienta a procurar a enfermaria, e aí ele foi feito isso, e aí depois ele veio me procurar. E me procurando, ele abriu o coração também e falou: eu sou pastor desviado do Evangelho. E aí começou a falar suas questões, seus erros, seus equívocos, seus pecados, e me perguntou: o que você tem para falar para mim agora? Eu falei: ó, quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu queria te lembrar que Deus é misericordioso. É isso que eu tenho para falar para o Senhor. Eu e você, irmãos, somos chamados a exercitarmos a misericórdia alegres. Durante o vale da sombra da morte, as pessoas perguntam: onde é que está Deus? Certa vez uma jovem pegou e falou: Deus vai não sei para onde. Certa vez uma mãe pegou no meio da cerimônia e falou: Deus é insensível. Só que eu não estou ali para confrontá-las. Eu estou ali para consolá-los. Eu estou ali para tentar dar um pouco de colo, para tentar amenizar o sofrimento. Certa vez, em Auma, tinham 4 pessoas somente na capela. E aí, quando eu me apresentei como capelão evangélico, eles falaram: você pode até fazer a cerimônia, mas nem merecia. Essa foi a fala. E aí eu falei sobre a importância de perdoar. A importância de deixar a pessoa partir. Oportunidade de perdoar. E aí, quando a gente ministra a palavra, sempre alguém fala: eu estou afastado do Evangelho. E aí uma pessoa fala: eu estou afastado do Evangelho. Certa vez uma senhora veio de São Paulo fazer o sepultamento do seu irmão. E ela falou: meu irmão morreu desviado do Evangelho. Onde que está ele? Eu falei: não cabe a mim fazer julgamentos. Não é esse meu papel. Eu não sou juiz nem legislador. Eu estou aqui para consolar seu coração. Ela: eu preciso me reconciliar com Deus, mas eu não vou fazer isso hoje não. Meu irmão fez um pedido: canta o hino 15 da harpa cristã. Vamos cantar. Cantamos o hino 15, foi na cruz. Ela voltou para São Paulo. Um mês depois eu liguei para ela para saber como é que estava. E ela falou que tinha se reconciliado com Jesus, porque nós cantamos o hino 15 da harpa cristã. Estava caminhando numa igreja Assembleia de Deus, lá em São Paulo. Um planta, outro rega. Deus dá o crescimento. Nem quem planta, nem quem rega é coisa nenhuma. Mas sim Deus, que faz da obra perfeita. Nele, para Ele também. Nosso papel é consolar. Passa no próximo slide, por favor. Eu queria te passar algumas informações sobre a missão aos enlutados. O alcance desta missão, desde 2015. Passa, por favor. Dá um clique. 2015, 5.907 pessoas. 2016, 9.841 pessoas. 2017, 10.682 pessoas. 2018, 14.298 pessoas. 2019, 20.392 pessoas. 2020, houve uma redução por causa da pandemia, né? A gente teve 4 meses sem acesso ao cemitério, 6.625 pessoas. 2021, até maio, 7.144 pessoas. Isso é uma média por baixo de alcance de vidas a qual nós apresentamos a mensagem de Cristo, do Deus que conforta. A seara é enorme. Os trabalhadores são poucos. E a pergunta é: e eu e você? O que estamos fazendo? Temos chorado com os que choram? Temos apresentado o consolo de Deus aos corações feridos? Desde 2017 nós fazemos no dia de finados, o impacto de finados. Começamos ali no cemitério do Caju, São Francisco Xavier, com alguns voluntários.
ainda em 2017 tem um grupo que ele sempre vai no dia de finados ali no cemitério para arrumar briga. Eles vão para arrumar briga e se dizem evangélicos. Arrumar briga mesmo, é MMA dentro do cemitério. E aí nós temos que conversar com a administração, chamar autoridades para conter a fúria daquele grupo. 2018, o administrador do Caju, ele me procurou pedindo a foto ou uma foto, né, do nosso grupo, porque ele queria prestar um relatório sobre o nosso trabalho na prefeitura. E aí ele apresentou um relatório falando, desde 1956, os católicos fazem um trabalho de assistência às famílias enlutadas. Desde 2015, os evangélicos, através dos batistas, eles fazem um trabalho junto à concessionária Reviver. Esse administrador, ele gravou um vídeo em 2019 na campanha. Esse vídeo eu queria pedir para a gente passar. O nome dele é Maurício, é 1 minuto e 40 segundos. O Maurício não é evangélico, mas ele gravou um vídeo para falar para nós. Ajudar, eu posso dizer que eu sei exatamente a importância que isso é, inclusive as famílias que depois vêm agradecer, né, desse projeto. Então, de 5 anos para cá, 4 anos para cá, a gente abraçou esse projeto, a gente fez essa parceria com vocês e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado, é muito importante, não desistam, tem muitas pessoas que precisam dessa ajuda de vocês. Muito obrigado, pessoal. Ele administra agora o crematório, né, do São Francisco Xavier. Ele dá espaço para a gente trabalhar. Esse ano, pela graça de Deus, nós ganhamos uma salinha. Temos uma sala no cemitério São Francisco Xavier de capelania evangélica, ao lado do mausoléu dos bombeiros. Hoje, nossos missionários, né, um dos nossos missionários, o Vinícius, vem de Itaboraí, por exemplo. Ele mora em Itaboraí. Ele almoça junto com os funcionários. Junto com os funcionários, o cemitério disponibiliza almoço para os nossos missionários e voluntários também. Isso é graça de Deus, é reconhecimento, né, de que Deus está manifestando a sua glória diante da dor e do luto, porque Deus, ele é estrategista e Deus usa estratégias que a gente às vezes não consegue entender. Diante da dor, as pessoas ficam mais sensíveis, ficam mais acessíveis também. Então, por que não apresentar um Deus que não é contra elas, mas um Deus que é o herói, é o Deus que venceu a morte, para nos dar esperança, e Cristo em nós é a esperança da glória. Passa o próximo slide para a gente ler um texto, e depois a gente vai ler uma última mensagem. Tiago 1,27 diz: a religião pura e imaculada para com Deus é esta, para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Como que eu posso participar desta missão? Eu posso participar orando. Nós temos um adesivo que você pode prender no seu celular. Ore por Missões Rio. E aí, antes de nós gastarmos tempo em redes sociais, nós vamos lembrar de orar por esta missão. Então, você pode se enganjar em oração. Se você quiser, você pode depois pegar um adesivo para prender no celular ou na Bíblia, no local onde te lembre de orar por esta missão. E sem oração nós não fazemos nada, meus irmãos. Não chegamos a lugar nenhum. Eu lembro certa vez que ao final da cerimônia veio um rapaz até mim
e ele falou: eu sou da igreja Deus é Amor, minha família toda não é cristã. E eu sabia que eles não iam me dar a oportunidade de falar. E em casa, antes de eu vir para cá, eu falei: Senhor, envia alguém que não seja do nosso contexto familiar para falar do teu amor. E aí no final ele falou: você é a resposta de oração. Você é a resposta de oração. Como é bom ouvir isso, irmãos. Você é a resposta de oração. Se você quiser participar contribuindo financeiramente, você pode ao final preencher um formulário de plano de ação missionária, ou ser um parceiro, né, do plano de adoção missionária. A adoção mínima é de R$20. Se você quiser, você pode também fazer uma adoção, uma oferta específica, pelo site também da convenção, ou de Missões Rio, melhor dizendo, www.missõesrio.com.br. Lá você pode se tornar um parceiro ministerial adotando mensalmente, ou, se quiser fazer uma oferta específica, lá você pode escolher apoio e missão aos enlutados. Nós somos hoje, além de mim, tem a missionária Maris, que estava no vídeo, ela foi missionária no Senegal, foi missionária em Minas e agora está como missionária aqui no Rio de Janeiro. Ela foi de trás para frente, né? Geralmente a gente é Rio, né? Depois Brasil, depois, né, mundial, e ela foi ao contrário. Então tem também o Vinícius, que é seminarista. Temos também 2 missionários em treinamento, que é o pastor Igor, que fica em Auma, e o Bruno, que, de acordo com a escala dele do trabalho, porque ele trabalha também como enfermeiro, ele também é um missionário em treinamento. Então, se você quiser participar ofertando, você pode preencher um formulário de PAN ou pelo próprio site de Missões Rio, Apoie Enlutados. E se você quiser conhecer esse trabalho, pastor, eu queria ir no cemitério, né? Tiveram 2 irmãs aqui desta igreja que foram essa última semana, elas entraram em contato comigo, mas qual o nome, Letícia, delas? Lucilene e Vera, obrigado. Eu direcionei elas para o missionário Bruno e elas passaram a tarde ali no cemitério. Eu tive de manhã no cemitério com o Bruno, aí depois do almoço eu tinha outras demandas para resolver. O Bruno ali passou um dia com elas, ou elas com o Bruno, né? Então, pastor, eu quero conhecer esse ministério. Você vai entrar em contato conosco, né? E ao final eu vou mostrar o meu contato, ou diretamente com a convenção, mas vamos agendar o dia, porque a gente não pode ir com grandes grupos devido ao contexto ainda de pandemia, né? A gente tem orientado os missionários sobre visitação, 2 pessoas no máximo, para evitar aglomeração também, porque o contexto cemiterial já é muito cheio, dependendo do dia. Então, você consegue agendar. E passar um dia no contexto cemiterial. Eu lembro de um voluntário que ele chegou uma vez e falou: pastor Felipe, eu não vou conseguir participar desta missão. Eu falei: é porque você precisa aprender a olhar para esse contexto. Esse contexto é um contexto terapêutico. Você aprende a valorizar mais a vida. E aí ele nunca mais deixou de ser voluntário, né? No período de pandemia ele não tem vindo mais, mas breve creio que ele vai estar voltando, que ele mora lá em Campo Grande. Então, no momento de luto, irmãos, nós repensamos a vida. Último slide. Eu queria compartilhar com você uma frase. É uma frase que eu ouvi numa cerimônia fúnebre. Essa frase que diz: compaixão sem obras é pena e obras sem compaixão é esmola, é do Volver de Amaral, do dia 3 de junho de 2015. Eu estava realizando o velório da sua mãe e ao final ele pediu a palavra. E ele falou essa frase, dentre outras frases que ele falou, e essa frase mexeu com o meu coração. Eu pedi autorização a ele para utilizar a frase, ele falou: pode utilizar, mas a autoria é minha. Então, a autoria dele, essa data é o dia do sepultamento, foi o dia que a frase chegou até mim, e ele falou sobre isso. Compaixão sem obras é pena. Obras sem compaixão é esmola. Jesus tinha íntima compaixão das pessoas e demonstrou com ações. 1 Coríntios 13 vai dizer: ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu dê o meu corpo em sacrifício, ainda que eu distribua os meus bens, que eu tenha tamanha fé para transportar os montes, sem amor, isso não tem valor. Então, irmãos, que a compaixão de Cristo venha inundar os nossos corações e nos fazer compartilhar aquilo que nos alcançou, a graça. E essa graça seja compartilhada com aqueles que sofrem. Que nós sejamos amparo
e venhamos a amparar plenamente em Cristo. Nesse contexto pandêmico, principalmente, tem pessoas próximas a você, na sua vizinhança, muitas vezes precisando só de um ouvido atento, só de um coração sensível, só de um ombro amigo para chorar. E eu tenho certeza que eu e você podemos fazer alguma coisa. Que venhamos a ser colo para quem está em desespero, amparo para quem está precisando de suporte. Que nós sejamos pequenos cristos, porque fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz. Eu queria fazer uma oração, vamos ficar de pé. Passa o último slide só para ter meu contato. Tem meu contato aqui, tem o Instagram do Amparo Pleno em Cristo, que é um projeto de prevenção ao suicídio. Vamos orar. Pai de amor, eu quero te agradecer, Pai amado, pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra, de refletirmos sobre ela, e te pedimos que o Senhor nos ensine a colocá-lo em prática. Tudo aquilo que o Senhor tem nos instruído, nos orientado, através do Teu Evangelho, da pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Que cada um de nós sejamos missionários aonde estivermos, Pai, cumprindo a missão de chorar com os que choram e de consolar quem está em sofrimento, Pai. Usa a vida do meu irmão, da minha irmã, faz com que nós sejamos realmente canais de bênção, Pai. Dá-nos o entendimento, a compreensão, a habilidade, os talentos, os dons que são necessários, Pai, para servirmos a nossa sociedade, Pai amado, glorificando ao único Senhor, Teu Filho, Jesus Cristo, Pai. No nome dele que nós oramos, amém e amém. Pastor Felipe, agradecemos ao irmão por estar conosco nessa manhã e por ter falado aos nossos corações. Com certeza a palavra tocou os nossos corações e com certeza irmãos estarão se envolvendo com a nossa oração diária por Missões Rio, estarão entrando em contato, já tivemos 2, teremos mais com certeza, entrando em contato para conhecer a capelania dos enlutados. Faça isso, valerá a pena. E ofertando para a nossa campanha de Missões Rio. Que Deus continue abençoando a vida do irmão. Muito obrigado, assim como agradeço também a Fabiana. Nós iremos cantar uma música agora, que ela num verso diz: eu queria ter mais que uma voz. E no final diz assim: minha vida é para o teu louvor. Nesses momentos que pensamos sobre a dor, sobre as crises, sobre as angústias existenciais, a gente passa a pensar sobre o que realmente vale a pena na vida. Vale a pena ficar sem falar com o pai? Vale a pena ficar sem falar com uma mãe? Vale a pena ficar brigado com o irmão? Vale a pena, às vezes, perdermos tempo? Nós não sabemos o tempo que temos ao lado das pessoas queridas. Aproveitemos cada instante, meus irmãos, aproveitemos. É melhor estar numa casa onde há luto, porque ali há reflexão sobre o que realmente é importante na vida. Quem sabe olharmos com mais ternura, com mais misericórdia, com mais graça ao nosso próximo e aquilo que está ao nosso redor, contemplarmos mais as flores, olharmos mais para o nascer e o pôr do sol, amarmos aqueles que estão ao nosso redor. Quem sabe, esse é um convite também que fica para as nossas vidas. E mais ainda, sermos instrumentos de Deus para levar a mensagem da misericórdia e da graça àqueles que precisam. Cantemos então ao Senhor o cântico Mais Que Uma Voz. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor,
o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Nós vamos orar agora, encerrando o nosso culto da manhã, culto abençoado. Como é bom a gente poder sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. E eu só gostaria de lembrar, dentre os nossos avisos que temos, apenas um, que é a campanha do agasalho, tá? Sei que a gente não está mais fazendo avisos no final do culto, passamos o vídeo, mas eu gostaria de destacar esse devido ao frio que estamos atravessando. A campanha do agasalho. Durante todo o mês de julho, estaremos recebendo roupas, agasalhos e sapatos de adultos e infantis, cobertores e capas de chuva. Para mais informações, procure a nossa irmã Marta Simões, nossa assistente social, líder do Ministério de Ação Social de nossa igreja. Não deixe de participar da campanha do agasalho. Oremos. Pai eterno, obrigado, Deus, porque sentimos a Tua presença em nosso meio nessa manhã, Pai. Por meio dos louvores, da leitura da Tua palavra, da mensagem que o pastor Felipe trouxe aos nossos corações, que possamos, Senhor, sair daqui renovados, conforme diz o tema da campanha, que possamos sair daqui avivados, Senhor, para a Tua obra, Senhor, para a Tua missão, porque a missão é do Senhor e o Senhor nos dá o privilégio de cooperar com a mesma, para a Tua missão, Senhor. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Leva-nos em paz aos nossos lares e que possamos aproveitar cada segundo de vida, Deus, da melhor maneira possível. E é claro, a melhor maneira possível é viver conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Deus. Que estejamos sempre no centro da Tua vontade. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco aqui na Primeira Igreja Batista no Andaraí, com os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, assim como com as demais igrejas do Senhor Jesus sobre a face da terra espalhadas hoje e sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, nós vamos passar o nosso vídeo final com as informações, faça a sua oração final e logo em seguida estaremos indo para os nossos lares, sem aglomeração, tá bom, meus irmãos? E à noite daremos continuidade com o nosso culto da noite no lar. Que Deus a todos abençoe, tenham um domingo na presença de Deus, valorizemos a vida, porque a vida sempre prevalece. Deus nos retirou da morte para a vida. E como o pastor Felipe disse, aquele que crê, ainda que morra, viverá. É nessa esperança que atravessamos esses momentos difíceis que a vida nos coloca. Que Deus a todos abençoe e um bom domingo.